Esse é o canal da Montax Inteligência com informações sobre finanças, diligências investigatórias, inteligência financeira e investigação patrimonial. Não podemos olhar para a concorrência e dizer que vamos fazer melhor. Temos que olhar para a concorrência e dizer que vamos fazer diferente. Desde a tentativa dos Estados Unidos da América de isolar a Rússia com embargos econômicos, congelamento de ativos financeiros de pessoas e organizações russas ao redor do mundo e o banimento deles do sistema SWIFT de pagamentos internacionais por causa da invasão à Ucrânia em fevereiro de 2022, Vladimir Putin compreendeu que precisa de uma guerra econômica. O líder russo vem redesenhando a geopolítica e finanças mundiais e a Rússia já vinha se preparando para a guerra econômica com a compra maciça de ouro físico e a mineração de Bitcoin. Com as sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos e seus aliados da OTAN, o Tratado do Atlântico Norte, a Rússia simplesmente suspendeu parte do fornecimento de gás natural à Europa, quintuplicando o preço de energia e inflacionando os preços de produtos e serviços na zona de influência energética russa, empobrecendo a Europa. Alguns governos foram obrigados a fornecer subsídios e congelar preços. Os Estados Unidos e seus aliados não ficaram apenas observando. Eles criaram uma moeda digital do FMI, o Banco dos Bancos. As ações e reações financeiras entre potências e seus blocos políticos e econômicos podem desencadear decisões militares e políticas desastrosas e, consequentemente, podem levar à Terceira Guerra Mundial. Ao recrutar a Ucrânia, tradicional celeiro reserva tecnológica do Império Russo, para integrar a OTAN, intencionalmente ou não, os Estados Unidos causaram a invasão da Ucrânia pela vizinha e poderosa Rússia. Seguiu-se isso, várias sanções econômicas e embargos por parte dos Estados Unidos e aliados, assim como o fornecimento de dinheiro, armas e até soldados. Mas a Rússia não é nem Cuba nem o Irã. Afinal, muitos países importantes dependem do petróleo e gás natural russos, como a China, Turquia e a própria Alemanha, o motor da Europa. Os países europeus que mudaram abruptamente suas matrizes energéticas, nucleares e petrolíferas para matrizes de fontes renováveis e menos poluentes da chamada economia verde, mesmo que às custas da dependência energética da Rússia, tiveram que retroceder em suas políticas ambientais, sociais e de governança. A Alemanha teve que reativar antigas usinas termoelétricas e voltou a usar carvão mineral. A Rússia também saiu perdendo, pois deixou de faturar e passou a buscar novos mercados. Em tempos de guerra, sem dólares e sem acesso ao sistema SWIFT, o maior desafio econômico da Rússia é encontrar bons compradores de petróleo e gás dispostos a negociar de modo eficaz e com o mínimo de dignidade possível. A Rússia tem tido sucesso nisso, com o fortalecimento de antigos blocos como a Organização dos Países Produtores de Petróleo e o BRICS, que é um acrônimo do grupo de países emergentes formados pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que passaram a negociar petróleo em moedas locais, ao invés do dólar estadunidense. Os Estados Unidos e a OTAN perceberam isso e contra-atacaram. Acionaram o Fundo Monetário Internacional, o FMI, que imediatamente criou uma moeda digital de Banco Central, chamada Unidade Monetária Universal, UMU, e também apelidada Unicoin, de tecnologia blockchain proprietária integrada ao sistema SWIFT. Portanto, essa CBDC permitiria o comércio exterior independentemente do dólar, dos Estados Unidos e do sistema bancário tradicional. Blockchain é uma tecnologia disruptiva criada em 2009 para dar sustentação ao Bitcoin e outros ativos virtuais, que funciona como um livro diário de registro eletrônico em rede, de forma matemática, automática e descentralizada em computadores em um sistema de trocas por nós suportados por mineradores, que recebem recompensas por sua prova de trabalho. Ativos virtuais são, portanto, uma classe muito nova de ativos e existem várias modalidades deles. Os principais são moedas privadas criptografadas, sendo o Bitcoin e o Ethereum as mais famosas dentre as milhares. Afinal,
qualquer um pode criar uma moeda digital protegida por criptografia em uma blockchain própria ou na rede Ethereum. Tokens, que são os certificados digitais que representam bens fugíveis ou infugíveis como ouro, madeira, soja, petróleo, obras de arte digitais, imóveis, reservas florestais, créditos de carbono e etc. Stablecoins, moedas privadas digitais lastreadas em moedas fiduciárias, como dólar, euro e etc. Ao menos é o que seus criadores prometem. E a Central Bank Digital Cryptocurrency, o CBDC, é a moeda digital do Banco Central que promete substituir o dinheiro de papel e nada mais do que isso. A novidade da Unidade Monetária Universal, a UMU, é que ela é uma CBDC mundial, emitida pela Autoridade Financeira Máxima Mundial, o FMI, o Banco dos Bancos, ou o Banco dos Governos dos Países, e integrada ao sistema SWIFT de comércio internacional já existente. Alguns entusiastas do Bitcoin e outras moedas privadas protegidas por criptografia acreditam que a UMU é uma relação dos governos ao Bitcoin e outras criptomoedas e ativos virtuais das finanças descentralizadas. Acredito que uma ameaça não exclui a outra. A UMU foi criada pelo FMI, pelos Estados Unidos, para substituir o dólar diante da ameaça de sua desvalorização pela possível substituição pelo Bitcoin ou ouro físico ou qualquer outro ativo financeiro em caso de trocas comerciais internacionais. A criação da UMU seria uma nova etapa da suposta guerra deflagrada pelo governo dos Estados Unidos da América contra o Bitcoin. Em abril de 2023, a Rússia e a Arábia Saudita decidiram reduzir a produção de petróleo para forçar um aumento do preço do barril no mercado internacional. Afinal, o petróleo dos Urais estava cotado a meros $49 o barril. Em janeiro de 2023, a China, o maior parceiro comercial de países como Estados Unidos e Brasil, segue comprando petróleo e gás da Rússia. No início de 2023, a Rússia ultrapassou a Arábia Saudita e passou a ser o fornecedor número 1 de petróleo para a China. A Rússia agora passou a aceitar o yuan em vez do dólar, e seu petróleo está cotado pela metade do preço internacional. Estados Unidos é o país fornecedor histórico de armas, treinamento e proteção militar para a família Saúde, os donos da Arábia Saudita. E o fim desse monopólio, ou exclusividade, pode colocar fim ao sistema de petrodólares, como é chamado o sistema de comércio de armas dos Estados Unidos, em troca do petróleo saudita, que garante a predominância da família Saúde no poder local e a Arábia Saudita como potência regional, e que daria liquidez ao valor do dólar como reserva cambial e moeda de troca internacional. Esse sistema garante o prestígio do dólar para a economia mundial. E só é possível porque o petróleo é a commodity mais cobiçada do mundo e sua indústria, a mais poderosa do planeta. Até mais que a indústria das armas e chips de computador. Se a principal mercadoria do planeta não for mais negociada em dólar emitido pelo governo dos Estados Unidos, essa moeda de papel pode perder prestígio e deixar de funcionar como reserva cambial, como deixou de ser a libra esterlina inglesa e antes dela o florim holandês. A Rússia está declarando guerra contra os Estados Unidos não porque invadiu um país que queria entrar para a OTAN, mas porque ameaça o dólar e o sistema dos petrodólares ao recrutar a Arábia Saudita e intensificar sua aliança com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e afins, e tratados de cooperação militar e combinar a diminuição da produção de petróleo para causar aumento do preço do barril no mercado internacional. Desde a queda do Muro de Berlim em 1989 e a consolidação dos Estados Unidos como potência militar e econômica hegemônica, o mundo não experimentava uma polarização tão forte de um lado dos Estados Unidos, com a maior potência militar e econômica, e do outro lado, a Rússia como potência militar e a China como potência econômica, a maior em créditos líquidos. Conseguirão Rússia e China arrastar as potências regionais, Brasil, Índia, África do Sul do BRICS e talvez até a Arábia Saudita, da Organização de Países Exportadores de Petróleo, a se opor ao Império Anglo-Estadunidense?
ou o bloco Five Eyes, formado pelos países mais ricos de língua inglesa, que são os Estados Unidos da América, Canadá, Reino Unido, Austrália e Nova Zelândia, com o advento da Covid-19, em 2020, os Estados Unidos imprimiram em apenas 2 anos quase metade de todo o dólar impresso na história, inflando a base monetária em níveis absurdos e causando o maior aumento de preços dos últimos 40 anos. Essa política monetária expansionista do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, escancarou o poder quase ilimitado do governo dos Estados Unidos como controlador das finanças mundiais, ao imprimir papéis praticamente sem lastro algum, senão a confiança na economia americana. Em tempos de Bitcoin, os países não podem mais se dar ao luxo de permitir que outro país tenha tanto poder assim. Se o Império Russo voltar ao que era antes, com vários países sob sua zona de influência econômica e militar, esse novo bloco representará uma nova cortina de ferro e teremos uma nova Guerra Fria. Que o dólar acabou, isso é fato. O Bitcoin já havia provado que o dólar e outras moedas fiduciárias, moedas governamentais lastreadas na confiança e na economia e política dos países eminentes desses papéis, não valia muita coisa, devido ao excesso de liquidez e à pandemia de Covid-19 e à inflação nas bases monetárias mundiais para pagamento de auxílios emergenciais, foi um tiro de misericórdia nas moribundas moedas fiduciárias. A guerra da Ucrânia e a tentativa dos Estados Unidos de isolar a Rússia acelerou o processo de polarização geopolítica. Para a proteção de ativos financeiros, no curto prazo, recomendamos comprar Bitcoin, que pode valorizar com o desprestígio do dólar como reserva cambial e moeda de comércio internacional. No médio prazo, recomendamos comprar ouro, que vale até a substituição do dólar pelo yuan ou Bitcoin ou mesmo o UMU, e ainda será um forte elemento de reserva de valor em meio a trocas internacionais. No longo prazo, insistimos na compra de ações de companhias sólidas em setores perenes vinculadas à economia verde, ameaçada diante da crise energética europeia, porém, um caminho sem volta para a humanidade que não para de crescer e demandar mais energia, água e alimentos.